Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um estudo número 16 da nossa série Perguntas de Deus. É tempo de vocês habitarem em casas luxuosas enquanto esta casa permanece em ruínas. Está em Ageu, capítulo 1, verso 4. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 1, e vamos ler aí o verso número 4, que é o nosso alvo de estudo de hoje. Diz assim a palavra, estou lendo aí na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Essa é a pergunta que Deus vai fazer para nós hoje. Nós vamos estudar, mas antes vamos fazer uma breve oração. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, por esse estudo, e te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe. Abençoa, Senhor, essa palavra do nosso coração, abençoa, Senhor, aqueles que entraram aqui online, ao vivo, aqui nessa reunião, e também aqueles que vão assistir através de um vídeo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Bem. Então, você viu aí, nós estamos no livro de Ageu. O Ageu é um profeta aí do Antigo Testamento. E o Ageu teve a sua atividade profética no período pós-exílio. Você lembra aí que o povo judeu, eles estiveram em cativeiro na Babilônia, e eles estão aqui, o profeta Ageu, ele está começando a sua atividade em um momento pós esse exílio, ou seja, os judeus já moraram no exílio, já foram libertos desse exílio e já voltaram para Jerusalém. Então, depois que o povo judeu saiu da Babilônia, né, na verdade saiu da Pérsia, porque a Babilônia foi conquistada pela Pérsia, e eles já estavam habitando novamente a terra de Israel, aquela terra que Deus deu para eles. E é interessante, né, porque as datas que estão no livro de Ageu, ela nos revela, essas datas e notícias, nos mostra com precisão qual foi a atividade do profeta. A atividade do profeta foi no ano 520 a.C. Você vê aí, eu vou colocar para vocês, né, a gente já viu, mas vale a pena colocar de novo. Você vê no primeiro versículo, está lá, ó, no segundo ano do rei Dario. Então você vê que ele faz algumas informações, ele dá algumas informações com precisão da data em que ele está fazendo as profecias que Deus deu para ele. Você vê em Ageu capítulo 1, né? Você vê também em Ageu capítulo 1, lá no verso 15, ó, ao 24º dia do 6º mês. Então você vê que Ageu ele vem mostrando essas notícias e dando essas informações de forma precisa, para que a gente entenda em que momento ele está fazendo essas declarações. Você vê aí, ó, Ageu capítulo 2, no verso 1, no segundo ano do rei Dario, no 7º mês. Também lá no verso 10, ao 24º dia do mês 9º, do segundo ano de Dario. E também no verso 20, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. Então você vê que Ageu, ele coloca assim com precisão as datas, e a gente sabe que o profeta começou o seu ministério no ano 520 a.C. Por que a gente sabe isso? Porque o rei Dario, esse rei que está aí, né, um rei persa, ele governou de 521 a.C. até 485 a.C. Então você vê aí que logo no começo do reinado desse rei é que vem a atividade profética de Ageu. E nós temos que lembrar que Ciro, o governador que veio antes do rei Dario, Ciro, o imperador da Pérsia, ele promulgou a volta do povo de Israel do exílio da Babilônia, agora Pérsia, para a terra de Israel no ano 538 a.C. Isso a gente pode ver, eu vou colocar aí na tela para você, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 22 ao 23, e também no livro de Esdras, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. E a gente vai ver aí, ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita,
os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Você viu aí que o rei Ciro fez esse decreto e logo os judeus começaram a regressar para a sua terra, começaram a regressar para Jerusalém e iniciaram isso com entusiasmo. E esse entusiasmo veio junto à reconstrução das muralhas da cidade e também à reconstrução do templo que tinha lá em Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor fez a invasão e levou aquele povo todo para o cativeiro. Você vê aí que logo eles já começaram a trabalhar com isso. E é importante, a gente vai citar aqui algumas passagens de Esdras, e eu digo para você que o livro de Esdras, junto com o livro de Ageu, caminham junto. Eles estão no mesmo tempo, eles estão na mesma situação. Tanto é que Esdras vai citar o profeta Ageu nos seus textos. Então é algo interessante, ao ler o profeta Ageu, você leia também, se você estiver fazendo esse estudo, lendo esse livro, leia também o livro de Esdras. É importante comparar o que está acontecendo. Bem, entretanto, o fervor, né, inicial de reconstruir o templo de Deus, como disse o rei Ciro, logo foi se apagando. E no seu lugar propagou-se entre as pessoas um profundo desânimo. E esse desânimo do povo foi provocado em parte pela precariedade dos meios que eles dispunham. Lembre-se, a terra de Israel tinha sido devastada, ela tinha sido entregue a outros que não estavam prosperando na terra, eles estavam lá apenas habitando a terra. Eles não tinham interesse daquela terra ser próspera. Então, eles estavam apenas habitando. Quando o povo de Israel volta, está tudo destruído. Cidade destruída, templo destruído, tudo em ruínas. E eles começam a construir. Mas eles tinham poucos recursos. Eles não tinham muitos recursos. Inclusive, se você olhar, eu vou colocar aí na tela para você. Aqui vai dar para ver. Ó. Ageu, capítulo 1, verso 6, está lá. Ó. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Olha só que interessante isso, né? Como que estava a situação daquele povo? Aquele povo estava numa situação muito terrível. E você vai ver que, em parte, era por causa da precariedade dos meios que eles dispunham naquela terra. E também pela intranquilidade, a intranquilidade que eles tinham que enfrentar cotidianamente, ou seja, dia a dia. Eles tinham que enfrentar o quê? As atitudes hostis dos samaritanos. Você já ouviu essa palavra? Já ouviu esse termo samaritano? A gente ouve muito, né? O termo samaritano para designar um povo no Novo Testamento, por causa de Jesus, por causa dos judeus que tinham aquele problema com os samaritanos, e é nessa época que começa o problema com os samaritanos. Os samaritanos eram aqueles que tinham ficado na terra. É aqueles que, quando o povo de Israel tinha ido para o exílio, eles estavam habitando ali. Quando eles voltam, esse povo, eles são muito hostis contra os judeus. Vou colocar aí na tela de novo para você, lá em Esdras capítulo 4, do verso 1 até o 24, você vê que nesse pedaço, nesse trecho da Bíblia, eu não vou ler ele todo, você pode ler depois, mas você vê aí que os inimigos, eles fazem parar a construção do templo. Então, não só por causa do problema de ter poucos recursos, mas também pelo motivo dos inimigos, dessas pessoas que se colocaram como inimigos do povo de Israel, atrapalharem a obra ao ponto das pessoas, judeus, pararem de construir o templo de Deus. Essas circunstâncias, né, essas tais circunstâncias, elas afetaram a obra de restauração do templo e elas provocaram, inclusive, a total paralisação das obras. Vou colocar aí de novo para você. Você vai ver aí em Esdras capítulo 4, verso 24. Você vai ver aí que Esdras relata que cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Lembra que a gente falou aí que o 2º ano do reinado do rei Dario, ele coincide com o início da pregação de Ageu. Deus levanta Ageu para que Ageu comece a profetizar para o povo, porque o povo tinha suspendido a obra. Tinha parado. Só que tem um porém. A obra parou, né? Você viu aí no texto, parou a obra da casa de Deus. Por quê?
Porque o próprio texto diz que eles tinham pouco recurso. Eles também tinham o quê? Eles tinham também que enfrentar todos os dias essas ações e atitudes hostis dos samaritanos. Mas, por outro lado, eles começaram a construir para si próprios casas. E vai começar a aparecer em Jerusalém belas mansões particulares de membros ricos da comunidade. Que coisa, hein? Eu vou colocar aí para vocês, ó, Ageu 1:4. Acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas? Olha que coisa, né? Deus está falando através do profeta Ageu que, apesar de tudo isso, apesar da obra estar parada, belas mansões estão começando a ser construídas. O templo de Deus continuava abandonado, permanecia lá daquele jeito, abandonado. E o povo voltou as suas energias para os seus próprios projetos. Anos se passaram e cada família investiu na sua própria casa, mas a casa de Deus continuava em ruínas. Ageu tinha que apresentar sua mensagem ao povo e às autoridades mais importantes de Jerusalém. Se você olhar tanto em Ageu quanto em Esdras, você vai ver que as autoridades mais importantes eram Zarobabel, que era o governador de Judá, Josué, que era o sumo sacerdote. Você vai encontrar isso lá em Esdras, capítulo 5, do verso 1 ao 2, e também Esdras 6, capítulo 6, verso 14. E a profecia de Ageu, ele consiste basicamente em uma exortação a começar sem demora a reconstrução do templo, que não podia permanecer em ruínas por mais tempo, mas devia ser restaurado para a glória de Deus. E essa ordem não vem de Ageu, ele vem diretamente de Deus. Vou colocar na tela de novo para você. Você vai olhar, olha o verso 8 de Ageu, capítulo 1. Ele está aí, está marcadinho o verso 4, mas olha um pouquinho mais para baixo ali, ele vai estar assim, ó. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Você vê aí que a ordem de Deus é expressa. Comecem logo essa construção. E se a ordem for ignorada, isso vai resultar em sérios danos para todas aquelas pessoas. Você continua vendo aí em Ageu capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, você vai ver que vai vir seca, perda de colheitas e pobreza. Deus adverte o povo, reconstrua o meu templo. Né? Por outro lado, você vai ver também no mesmo texto que se eles voltarem a reconstruir o templo, Deus vai abençoar aquela terra e vai trazer uma rápida e perene salvação para o seu povo. Se, mediante o esforço de todos, o templo for reconstruído. Você vai achar isso daí em Ageu, capítulo 1, verso 8, Ageu, capítulo 2, do verso 6 ao verso 9, e Ageu, capítulo 2, do verso 20 até o 23. E aí, nós estamos aqui com essa nossa pergunta, o nosso estudo de hoje. A pergunta que revela onde está o meu e o seu coração. A pergunta de Deus, ela não trata apenas de construção. Deus não está interessado em obras. Deus não está interessado em templos. Deus não está interessado em edifícios. Deus não está interessado em engenharia, arquitetura, de mostrar como podemos fazer coisas belas em termos físicos. Essa pergunta de Deus, ela vai revelar uma condição espiritual. Observe atentamente que Deus faz a pergunta: é tempo? Olha que interessante. Se você olhar aí no texto, eu vou tentar colocar de novo aqui para você, e ele vai falar: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Você vê como ele vai colocando datas. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zarobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Você vê aí que Deus, ele está atento. O povo dizia: ainda não chegou o tempo de construir o templo. Mas Deus vai denunciar que as casas do povo mostravam que o tempo já estava ali. E que os recursos também existiam.
era desculpa esfarrapada. Mas Deus, ele vai fazer essa denúncia. E aí, quando você olha aí casa apaineladas, esse apainelada significa residências revestidas de madeira nobre. E revestir uma casa com madeira nobre era um sinal de conforto e prosperidade. Então você vê aí que o problema não era a falta de oportunidade. O problema não era a falta de recurso ou falta de mão de obra. Mas, na verdade, o problema era a falta de prioridade. Pensa comigo, muitas vezes nós encontramos tempo para os nossos interesses, muitas vezes a gente investe em nossos projetos, mas nós adiamos aquilo que pertence ao reino de Deus. Isso é um perigo, é o perigo da inversão de prioridades. O texto aqui de Ageu, ele revela algo que acontecia naquele tempo, mas também acontece nos nossos dias. Você vê aí o conforto acima da obediência, o patrimônio acima da adoração, os interesses pessoais acima da missão dada por Deus. Apresentando isso, Deus chama a atenção para algo muito especial para aquele povo. E para nós também, que estamos aqui agora estudando esse texto, e você que está me ouvindo aí através desse vídeo. Deus vai falar aí no capítulo 1, no verso 5 e no verso 7. E eu vou colocar aí na tela para você. Já está na tela, né? Então, olha aí o verso 5. O verso 5 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se que quando, eu já falei isso em outros estudos, mas presta atenção no texto. Aí está dizendo que assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando o texto traz essa expressão nomeando Deus de o Senhor dos Exércitos, é porque ele está saindo para a guerra. Ele é o Deus poderoso. Ele está em guerra. O Senhor dos Exércitos. Ele vai dizer aí, ó, considerai o vosso passado. E no verso 7 ele vai falar de novo. Olha lá, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Olha que interessante. Ele está chamando a atenção daquele pessoal. Considerai o vosso passado. Deus está chamando o povo para fazer um exame da sua própria vida. No caso aqui, ele está convidando as pessoas a lembrarem do cativeiro da Babilônia. Você acha que deve ter sido fácil o cativeiro da Babilônia? Eu acho que não deve ter sido fácil. Agora, você também deve ter já vivido um bom tempo e já deve ter tido experiências na sua vida. Agora, Deus está convidando a gente. Considerai o vosso passado. Que interessante, né? Deus, ele não precisa de um templo de pedra. Você sabe disso, né? Deus não precisa de um templo de pedra. A pergunta de Deus, ele não trata de um cuidado com o patrimônio. Deus não está interessado na manutenção de um bem, de um patrimônio. Entenda isso. É importante compreender que Deus não depende, e não dependia naquela época e hoje ainda não depende de um edifício. Deus não estava interessado pelo prédio em si. Deus não estava interessado pelo prédio. Aquele prédio, ele era símbolo da presença. Ele era símbolo da adoração, ele era símbolo da comunhão da aliança. Mas ao abandonar aquele prédio, deixar aquele prédio em ruínas, sem ser construído, o povo demonstrava que Deus havia deixado de ocupar o centro das suas vidas. O estado daquele templo refletia o estado espiritual da nação. Do jeito que aquele templo estava em ruínas, também estava em ruínas o estado espiritual daquela nação. Interessante que em Jesus Cristo essa mensagem ela fica ampliada e nos mostra que a verdadeira prioridade continua sendo Deus e o reino de Deus. Você vai ver lá que Jesus ele falou: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Eu vou colocar aí para você, Mateus 6,33, ó. Mas Mateus 6,33 vai dizer assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você vê aí que interessante, que Deus, ele vai fazer Jesus vai fazer essa afirmação, dizendo que o nosso coração, ele deve ter prioridades. O problema nunca foi possuir bens. Deus não está dizendo que você não pode
construir uma casa, comprar um carro, comprar uma casa. Deus também não está dizendo que você não pode fazer manutenção da sua casa, de algum prédio que você tenha, ou mesmo se preocupar com estruturas de cimento e pedra. Deus não está falando isso. Mas Deus, ele vai se preocupar. Onde está o seu coração? O seu coração está onde? No reino de Deus, em Deus, ou está em primeiro lugar nessas coisas? Se para os antigos judeus o templo ele era o centro da adoração, agora em Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo, o centro da adoração está em nós. Os templos somos nós, os templos vivos de Deus somos nós. Ter uma vida rasa de oração, ter uma vida rasa de adoração, é manter o templo de Deus em ruínas. Hoje, negligenciar a casa de Deus também significa negligenciar a vida espiritual, a comunhão com Deus, o cuidado com a igreja com I maiúsculo, que é o corpo de Cristo. Quando a gente fala o cuidado com a igreja com I maiúsculo, é amar ao próximo como a si mesmo. É o corpo de Cristo. E o perigo das preocupações materiais. Jesus advertiu. Esse eu vi que estava lá, estava no texto lá, Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O povo dos dias de Ageu acreditava que prosperidade resolvia seus problemas. E não só no tempo de Ageu, como também nos tempos de Jesus, a riqueza material de uma pessoa simbolizava a prosperidade de Deus na vida daquela pessoa. E Jesus vai mostrar pra gente que não é assim. Em nossos dias, né, será que o povo tem uma opinião diferente dos conterrâneos de Ageu? Será que hoje em dia as pessoas, quando olham para alguém, elas também têm o mesmo entendimento desses judeus da época de Ageu? Que a prosperidade estava nos bens que possuía? Parece que é assim também nos nossos dias. Eu posso estar errado, mas você vai ver que muito é assim nos nossos dias. Cristo ele vai ensinar que nenhuma riqueza substitui a vida alinhada com Deus. Jesus também declarou lá em Mateus 6:21. Vou colocar aí para vocês na tela. Mateus 6:21. Ele vai dizer assim, ó: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Deus faz através de Ageu exatamente essa mesma pergunta, mas de forma prática. Deus vai falar: onde está o coração do povo? Aonde está o seu coração? A resposta aparecia em seus investimentos. Aonde o povo estava investindo? Aonde o povo estava concentrando recursos, tempo e dinheiro? Estava ocupando nas suas próprias casas e nos seus próprios interesses. O chamado de Deus ele continua o mesmo nos dias de hoje. Em Ageu, a ação que demonstrava essa mudança de atitude era a reconstrução do templo físico. Aquele templo que Esdras, Neemias ajudaram a construir. Em Jesus Cristo, chama o seu povo para participar da edificação espiritual da igreja. Cada discípulo é chamado a contribuir com o seu amor a Deus e ao próximo, com os seus dons, com o seu serviço, com o seu tempo, com a sua fidelidade. Deus, em Ageu, diz: Deus em primeiro lugar. Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino. O discurso de Deus não mudou. O discurso de Deus sempre vai ser o mesmo. No tempo de Ageu, os líderes, né, Zorobabel e Josué, Zorobabel era o governador e Josué era o sumo sacerdote, junto com o povo, entenderam o chamado de Deus. Você vai ver que a reação positiva dos líderes Zorobabel e Josué aos apelos unânimes de Ageu e Zacarias, como está lá em Esdras, capítulo 6, verso 14, despertou o povo adormecido, despertou o entusiasmo popular, e as obras elas foram retomadas, sem perda de tempo. E não muito tempo depois, você vai ver depois pela continuação do texto, não muito tempo depois, foi possível celebrar com grande manifestação de alegria a dedicação do santuário recém-restaurado. Está lá em Esdras, capítulo 6, do verso 15 ao verso 18. O tempo avança, as gerações mudam, e hoje Deus continua perguntando:
É tempo de cuidar apenas da sua própria vida, enquanto as coisas do reino são deixadas para depois? Essa pergunta alcança várias áreas. Por exemplo, minha comunhão com Deus tem sido prioridade? Tenho tempo para tudo, menos para a oração? Invisto mais em conforto para mim, para minha família, do que no meu crescimento espiritual? Tenho servido ao reino ou apenas aos meus próprios interesses? A pergunta de Ageu continua extremamente atual. Deus, ele observa nossas prioridades. Aquilo em que nós investimos tempo, energia, recursos, revela onde está o nosso coração. Prosperidade sem Deus nunca satisfaz. Você deve conhecer relatos de pessoas ricas, riquíssimas, mas que não têm Deus no coração. E elas não estão satisfeitas. Elas estão ansiosas por algo mais, algo mais, algo mais. Por quê? Porque falta nelas a prioridade que é Deus. Como já dissemos nesse estudo que nós estamos fazendo. O problema nunca foi em possuir bens. Deixo claro isso para você. O problema nunca foi possuir bens. Mas o problema é quando os bens passam a nos possuir. O povo trabalhava muito, mas vivia frustrado. Sem Deus ocupando o primeiro lugar, nenhuma conquista preenche o vazio espiritual. O reino de Deus não deve ficar para depois. Muitas vezes fazemos o mesmo. Quando eu tiver mais tempo, ou quando melhorar financeiramente, ou quando eu me aposentar, ou quando resolver meus problemas. Gente, a gente nunca vai ter mais tempo. A gente nunca vai estar bem financeiramente. Ai, Marcelo, credo? A gente sempre vai ter, a gente sempre vai acabar usando dinheiro demais. Quando eu me aposentar, quando você se aposentar, você vai ter que continuar trabalhando. Você vai ter que lutar ainda por algo na sua vida. Quando eu resolver os meus problemas, os problemas não vão terminar. Os problemas sempre virão, e virão, e virão. Se você ficar esperando tudo isso passar, para você se envolver com as coisas de Deus, Deus sempre vai ficar em segundo lugar. Nossa vida deve refletir que Deus ocupa o primeiro lugar. Às vezes, a nossa oração está em ruínas. Às vezes, a comunhão está em ruínas e está enfraquecida. Às vezes, a dedicação esfriou. Às vezes, o compromisso diminuiu. Lembre-se, com essa pergunta, Deus não está condenando conforto e nem prosperidade. Vou repetir, Deus não está condenando conforto ou prosperidade. Ele está confrontando um coração que colocou Deus em segundo plano. Jesus nos ensina que o reino dos céus ele deve ocupar em primeiro lugar e que a verdadeira riqueza não está nas nossas posses, mas em uma vida dedicada ao Senhor. Assim como o templo refletia a condição espiritual de Israel, as nossas prioridades elas vão revelar o que ocupa o centro do nosso coração. Se Deus olhasse para nós hoje, para a maneira como nós administramos o nosso tempo, para como nós administramos os nossos recursos, as nossas prioridades, o que ele veria? É uma pergunta para refletir. A minha vida, eu tenho que fazer essa análise, a minha vida demonstra que o reino de Deus ocupa o primeiro lugar? Você entende que Jesus diz buscar o seu reino e a sua justiça também inclui o seu irmão e a sua irmã que passa por necessidade? Porque quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, parece que é a gente que tem que buscar isso pra gente. Mas a gente não se preocupa com o nosso irmão e a nossa irmã que estão passando necessidade. As minhas preocupações pessoais têm recebido mais atenção do que a minha comunhão com o Senhor? Às vezes você pode olhar, pensar e olhar para dentro de você e falar assim, não, mas as minhas preocupações pessoais, elas estão muito mais tempo na minha cabeça do que a minha comunhão com o Senhor. Você pode fazer uma reflexão e falar assim, eu penso muito mais nos meus problemas do que eu penso em Jesus, do que eu penso em Deus, do que eu penso na vida eterna. E eu não estou dizendo para você esquecer os seus problemas, que eles vão passar, não estou falando nada disso. Me entenda. Os problemas vão vir e vão continuar, eu já falei isso. Mas eles vão ocupar a sua mente ou a adoração e comunhão com Deus vai estar ocupando mais do que essas coisas? É algo para a gente refletir. A pergunta de Ageu, ele permanece atual porque ela não fala apenas sobre o templo. Aquele templo de pedra, aquela construção. Essa pergunta, ela nos desafia a examinar quem ocupa o lugar central na nossa vida. Quando Deus está em primeiro lugar,
todas as outras áreas encontram o seu lugar devido. Quando nós colocamos as outras coisas em primeiro lugar, nós bagunçamos a estante. Você já viu uma estante bagunçada? Isso é o terror da Edna. A Edna detesta estante bagunçada. Quando você olha para aquela estante, a estante está toda bagunçada. Quando você coloca Deus no primeiro lugar da estante, todas as outras prateleiras se arrumam. Todas elas encontram o seu devido lugar. Porque o lugar de honra daquela prateleira sua, da sua estante, está Deus. Tá bom? Eu encerro o estudo de hoje e espero que tenha provocado em você uma reflexão. E se tiver dúvida ou questionamento, põe no comentário aqui do vídeo e a gente vai responder. Tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima.